Meu querido, minha querida, a paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Ainda continuando sobre a série Batalha Espiritual, este é o 9º vídeo e eu gostaria de compartilhar com você um conteúdo muito importante, um conteúdo muito edificante. Mas antes disso, como de praxe, quero aqui te pedir para você que é novo aqui no canal, que ainda não é inscrito, faça isso agora, se inscreva. Se possível, notifique aí no sininho, deixe a notificação aí ativada. Compartilhe, comente, deixe seu feedback e venha fazer parte aqui deste canal abençoador. Algumas pessoas têm me dado feedback positivo, dizendo que tem sido edificado e você não pode ficar de fora também desta bênção, tá bom? Bom, meu querido, sem mais delongas e para sermos aqui breve, nós vamos falar nesta hora sobre conhecendo a armadura de Deus. Nós precisamos conhecer essa armadura que Deus disponibilizou para nós. E o texto bíblico está em Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O ponto focal aqui deste vídeo é: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Estamos cingidos com a armadura espiritual. Os nossos objetivos aqui são os seguintes. Primeiro, mostrar a guerra e seu sentido metafórico. Segundo, discutir a metáfora bíblica da armadura. E, terceiro lugar, elencar outras armas usadas como ilustração. Partindo aqui desta introdução, vamos para o primeiro tópico aqui. A guerra. Segundo o dicionário teológico Beacon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou por causa indireta ou indireita. Mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. Então, as guerras são provocadas por questões indiretas e também por questões de diferenças. Ao longo dos séculos, desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., até Massada em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcias, assírias, babilônicas, grega e romana, estavam acostumadas com a presença dos soldados no meio do povo. E a palavra profética anuncia guerras até o fim dos tempos. Daniel 9:26. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Era usual oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha a fim de invocar das divindades proteção e vitória. Essa prática era também generalizada em Israel. Deus permitia e, às vezes,
até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. Sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é, em si mesma, incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado para ilustrar a luta contra a morte, da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios. Na presente época, que é a época da graça, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Segundo tópico. Mas antes disso, a síntese do tópico 1. A guerra em si mesma é incompatível com o espírito cristão, mas aqui o apóstolo a usa como metáfora a fim de mostrar a realidade da batalha espiritual. Segundo, a metáfora bíblica. Guerra, batalha, luta, combate, peleja são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate ou discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. Ponto 1. Subtópico 1. A armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Assim, o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura deles que o vigiavam. Subtópico 2. A armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária conhecidas de todos para descrever verdades espirituais. Subtópico 3. A couraça da justiça. É uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça, um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo, imputada ao pecador, é a couraça da fé. A armadura do soldado romano representa a armadura de Deus. Justiça de Deus. Do hebraico tzadik, do grego dikaios e do latim justita. É um atributo divino, ou moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com que o Supremo Ser trata seus propósitos e decretos. É a sua fidelidade com a própria natureza. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que a sua santidade é agredida. Sua justiça e santidade acham-se intimamente associadas. Não se pode abstrair uma da outra sem violar sua inefável natureza. Justiça original. É uma condição moral e espiritual que o ser humano recebeu de Deus quando de sua criação. O homem era naturalmente bom, tendia a executar o que era reto e justo, mas o pecado afetou-lhe a natureza de forma flagrante e quase que irremediável. Aceitando, porém, a Cristo, os descendentes de Adão e Eva são não somente justificados, como transformados pelo Espírito de Deus.
A regeneração faz com que readquirimos a justiça original e passemos a viver sob ou debaixo o comando da justiça de Cristo. Este ensino encontra-se na maioria das epístolas paulinas. Arma espiritual. Na bem conhecida passagem em Efésios 6, versículo 10 ao 17, os cristãos são exortados a vestir toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo simboliza elementos vitais do caráter cristão para se defender das acusações do maligno, através de várias partes da armadura greco-romana da sua época. Tópico 3. As outras armas usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua época ou de sua geração. Aqui vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. Os calçados. O termo hebraico naal, sandália, sapato e o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, hipodema, sandália, vem do verbo hipodeu, atar debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias ou cintas. Era uma peça do vestiário usada pela população civil. No caso do soldado, porém, era necessário para a segurança e prontidão da marcha. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e da pregação do evangelho da paz. O escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa da guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários metais e em formatos diversificados. Os israelitas tinham dois tipos. O primeiro, sina, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro, de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. E o segundo, magem, usado pelos arqueiros. O escudo é símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. É comparado à salvação e à verdade de Deus. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tais como a calúnia, a malícia, a concupiscência, a ira, a inveja e toda a sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para a cabeça, feita de metal e internamente acolchoada, com o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Parece que Paulo segue essa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. A expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo. Por isso Paulo completa, dizendo que é a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. A outra lista. A oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais, que sem a oração seriam inúteis. A oração deve ser em todo o tempo e com súplica no espírito e vigilância. As virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem na instrução para orarmos uns pelos outros. Quando homens da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração um dos outros.
Os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito são armas usadas como ilustração. Deus quer trazer fé aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, uma realização viva do que seja a palavra de Deus, do que o Senhor Jesus quer dizer e do que podemos esperar se somos verdadeiros cristãos e se cremos e esperamos nele. Estou certo de que o Senhor Deus deseja colocar diante de nós um fato vivo que pela fé deve pôr em ação um princípio que está dentro de nossos corações, a fim de que Cristo destrone todo o poder de Satanás. É isso que eu penso. O reino dos céus está dentro de nós, dentro de cada crente. O reino dos céus é Cristo, é a palavra de Deus. O reino dos céus deve superar todas as demais coisas até sua própria vida. Tem que ser manifestado de maneira tal que compreendas que mesmo a morte de Cristo traz à lume a vida de Cristo. O reino dos céus é a vida de Jesus, é o poder do Altíssimo. O reino dos céus é puro, é santo. Não tem doenças nem imperfeição. Para concluirmos, falamos o seguinte: os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos. Estão por trás deles os demônios liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Então, você sabe quais são as armaduras ou os instrumentos desta armadura. Então faça uso diário. Se há uma fraqueza, se há uma limitação, se há algo para ser removido, para ser consertado, se há uma debilidade, apresente diante de Deus com orações e súplicas, orando uns pelos outros. A saber que quando você ora um pelos outros, ou quando você ora por alguém, a tendência é que Deus te responda mais rapidamente. Foi isso que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Então, ao invés de Jó começar a questionar as suas amizades, ele entendeu que deveria orar por elas. E foi aí que Deus mudou o quadro de Jó. Da mesma forma somos nós. Sejamos intercessores uns dos outros. Revistamos e nos vistamos desta armadura poderosa. Pedindo a Deus: Senhor, coloca em mim, me ajude a vestir essas armaduras, para que eu possa me manter firme, de pé. Ainda que vence uma batalha ou perca outra, entenda que a guerra não está perdida, porque ela é diária. Entenda que momentos de perdas acontecem, momentos de tristezas acontecem, momentos de angústias acontecem, momentos de escassez acontecem. José passou por momentos de escassez, mas teve sabedoria na época da bonança. No deserto o povo sofreu escassez, mas Deus estava ali suprindo as suas necessidades, com maná, codornizes e tantas outras, águas brotando da rocha. Deus levando para mananciais para que o povo pudesse beber água, se alimentar e estar ali com a sua vida nutrida. Então Deus não nos abandona, não importa o deserto, não importa a situação. Deus não vai te abandonar. Acredite nisso, Ele não vai te abandonar. Ok? Então fique firme e que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.